Você já parou para pensar se você está vivendo o seu propósito? Você está vivendo aquilo que Deus o chamou para viver? Está realizando a obra que Deus chamou você para realizar? Provérbios 23, versículo 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O Senhor criou você com um propósito. O Senhor nos criou com um propósito estabelecido, determinado. Viva o seu propósito. Escute o que Deus está nos falando hoje. Todos nós fomos feitos com um propósito. Todos temos uma missão nessa terra. Veja o que diz o Salmo 139. Aleluia, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos a meu respeito. Sim, todos foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O salmista está dizendo: eu ainda não existia, não havia nenhum dia dos meus ainda, mas os teus olhos me viram ainda informe. O salmista está dizendo que Deus já tinha preparado todos os dias que ele viveria. Deus, escute esta palavra. Deus escolheu fazer a sua obra através de pessoas. Deus escolheu que nós cooperássemos como filhos. E dentro dessa obra você tem um lugar específico. O primeiro chamado de Cristo para você é segui-lo, é seguir a Cristo. Veja as palavras de Lucas. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas 5, 27. Note a palavra levantando-se. Lucas narra que Mateus se levantou. Ele não ficou estático. Ele não ficou parado. Ele ouviu o chamado e se levanta para atender o chamado. Talvez você precise hoje se levantar para seguir a Cristo, ou talvez você já siga, mas precisa se levantar para obedecer ordens específicas na sua obra. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Pergunte a Deus o que você precisa deixar. Pergunte a Deus o que você precisa fazer. Pergunte a Deus quais são as orientações dele para que você viva aquilo que ele escolheu para você viver. O discípulo não somente se levantou, o discípulo não somente seguiu, mas ele continuou seguindo. Ele continuou a caminhada. Então eu digo para você hoje: continue a caminhada. No meio do caminho você pode encontrar pedras. As pedras podem machucar os seus pés e às vezes até mesmo o seu tornozelo, mas lá no final essas cicatrizes servirão para você lembrar onde você passou, servirão para você ver que Jesus estava ali, conduzindo você, pegando na sua mão, caminhando junto com você e dando vitória naquilo que ele chamou para fazer. Tome a atitude de continuar. Viva o seu chamado. Viva o propósito que Deus tem para você. Seja instrumento nas mãos de Deus. Seja instrumento para que outros vivam o propósito que Deus tem. Viva o seu propósito e sirva de instrumento para que o próximo viva também. Escute o que diz a palavra do nosso Deus em Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Ora, havia em Damasco
um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O chamado de Deus para uma conversa com Ananias. Ele disse: Eis-me aqui. É o que nós devemos dizer. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, aleluia, glória a Deus, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ananias no início teve medo. Ananias ficou temoroso e conversou com o próprio Deus, dizendo: Mas Senhor, esse homem é perigoso, esse homem trouxe autorização para ir contra os teus. Deus então fala com ele: Vai, ele é um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o que ele deve sofrer por amor do Evangelho. É desafiador viver o seu chamado, muitas vezes é desafiador viver aquilo que Deus escolheu para você viver, mas continue. Você tem uma carreira para ser completada. Você tem uma carreira para completar. Portanto, peça a instrução de Deus e viva o seu chamado. Peça a instrução de Deus e viva, seja instrumento também, para que Deus abra os olhos aos outros, assim como Ananias foi ali. Colocou as suas mãos e Saulo ficou curado. Literalmente curado, literalmente se lhe abriu a visão. Há pessoas precisando de você, há pessoas precisando que você seja instrumento de Deus para que lhe abra a visão, não fisicamente, mas que lhe abra a visão para o Cristo, que lhe abra a visão para o ministério, que lhe abra a visão. Deus está te chamando hoje, Deus está falando com você hoje, que você deve ser instrumento para abrir os olhos a outros. Seja instrumento de abrir olhos. Deus está chamando hoje pessoas que estão dispostas a abrir olhos. Sim, Deus está chamando hoje pessoas que estão dispostas a irem diante de Saulos e imporem suas mãos e a bênção da visão aberta acontecer. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar tuas mãos, deixa Deus usar teu chamado, teu ministério. Oh, aleluia, para abrir os olhos aos outros, para ser cooperador do próximo. Deixa Deus te usar. Viva o seu chamado. Viva, não tenha medo. No final, Paulo disse: completei a carreira. Oh, aleluia. Você pode dizer que está disposto a completar a carreira. O chamado é desafiador, mas Deus está chamando e é Ele quem se responsabiliza. Você precisa completar a carreira. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus te usar para levantar as mãos e abrir visões. Aleluia. Deus está falando com você, eu tenho certeza disso. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar? Eu teria muitas outras coisas para dizer, mas o vídeo ficaria longo.
Oremos então. Senhor, usa-nos. Usa as nossas mãos, a nossa vida, que às vezes parece insignificante. Oh, Deus, às vezes parece infrutífera. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor é muito bom em realizar aquilo que se propõe a fazer. Tu és muito bom no que fazes, Senhor, Tu és muito bom no que fazes. E Tu sabes a quem o Senhor escolhe para cada função específica, para cada momento específico, e eu Te louvo por isso, e eu Te adoro por isso, e eu Te bendigo por isso, meu Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor nos criou para viver. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, por Cristo, por Cristo. Amém, amém, amém. Você pode deixar aí nos comentários: eu vou viver o meu chamado. Você pode deixar: Deus me ajuda. Aleluia. Deus vai ajudar sim. Deus vai ajudar porque Ele criou você com um propósito. Deus te abençoe e Deus te guarde. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus vai falar com alguém. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe mesmo essa palavra tão linda que é a palavra do nosso Deus. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Ele é soberano. Deus te abençoe. Amém.